A aventura começa de forma intensa, galera. Imagina só, uma criatura misteriosa cravando os dentes em um humano indefeso. É nesse clima caótico que somos jogados no reino de Hatma, onde as garras do exército demoníaco se espalham como uma praga, causando puro terror. Os soldados da Ordem Unificada, apavorados. Mas quer saber o que é ainda mais assustador do que essa horda de monstros? O próprio Rei Demônio. Na frente de uma fortaleza, várias criaturas gritam desesperadas pelo grande senhor demoníaco. Mas olha, sinceramente, essa ralé nem merece tanta atenção. O verdadeiro chefão dessa história se chama Lucius Mora, o Imperador Demônio, o tipo de vilão que até o silêncio dele dá medo. E aí vem o plot twist. No meio desse cenário sombrio, ele, sim, ele mesmo, fica em choque e se pergunta: o que diabos está acontecendo aqui? O que eu faço agora? A real, ele só queria testar um joguinho no computador. E puf, foi parar nesse mundo absurdo. Ele encara o reflexo e se dá conta do nome, Lucius Mora. Espera aí, isso não é o vilão principal daquele jogo polêmico? Exatamente. Um game onde o jogador controlava o Senhor dos Demônios e tinha que sequestrar personagens femininas de fantasia, freiras sagradas, princesas anãs, elfas sombrias, bem bizarro, né? Mas o jogo vendeu como água. Só que, por conta de uma reviravolta misteriosa, acabou sendo abandonado. Os jogadores começaram a transformar as personagens capturadas em deusas. Sim, as mesmas que depois destruíram o castelo do próprio vilão. Resumo da ópera: o destino do Senhor dos Demônios era só um caminho direto pro caixão. Nosso protagonista, agora preso nesse corpo amaldiçoado, pensa: que roteiro mais furado. É morte garantida. Mas calma, ele respira fundo e decide mudar o destino. Afinal, ainda tem tempo, né? O plano dele: viver discretamente, sem luxúria, sem chamar atenção. Virar um metamorfo e seguir a vida. Até que, toque toque, alguém bate à porta. Lord Luers, por favor, compareça à sala principal. Um duende entra, dizendo que capturaram uma prisioneira importante. Com frieza, ele responde: entendido. Procedam. Mas, galera, ele nem sabe o caminho e pergunta: qual direção leva até essa sala? Resposta do duende: senhor, isso leva à cozinha. Sim, esse é o nível de confusão do nosso protagonista. Enquanto isso, nas masmorras do castelo demoníaco, uma voz feminina ecoa: demônios, eu não vou me render. Corte para uma igreja, onde uma freira rezava fervorosamente por proteção. Mas quem diria que uma delas se infiltraria no covil do inimigo? Sim, galera, a valente Pali se deixou capturar de propósito para recuperar o cajado sagrado de Eugênio. Mesmo diante da ameaça, ela encara os demônios que se aproximam e grita: apressem-se, criaturas do mal. É aí que surge uma figura imponente. Oh, somos a joia dourada da igreja. As criaturas se ajoelham e a chamam de Lord Frey. Ela é a assistente direta do Rei Demônio, e mesmo na prisão, Pali continua brilhando como uma estrela. Santa Elfa Sombria! Exclama Pali, assustada. Mas logo muda o tom e cospe. Sua criatura obscena. Ela não se rende, mesmo quando Frey levanta um chicote, com um sorriso gelado. Gosto de como você fala, garota. Diz a elfa, encarando-a com interesse. Espero que no futuro você continue tão convincente quanto agora. E é aí que a gente entende. O jogo virou, literalmente, e essa história ainda vai render muita confusão, intrigas e reviravoltas épicas. Mas, por mais que ela goste de bancar a durona, a verdade é uma só: não é diante dessa elfa misteriosa que Pali vai cair de joelhos. A mulher diz que Pali deveria se sentir honrada, pois agora está diante do verdadeiro comandante deste exército sombrio, a Grã-Mestra Imperial Emistad. Num piscar de olhos, ela lança um feitiço de teletransporte e, pof! As duas aparecem em frente a enormes portas duplas, imponentes como se escondessem um segredo que ninguém quer descobrir. Tremendo na base, Pali pergunta com receio: o Rei Demônio está atrás dessa porta? A elfa confirma com um sorriso gelado. E aí, amigos, é que Pali começa a entender o jogo demoníaco de verdade. Primeiro vêm os demônios comuns, depois, os superiores, e por fim, o próprio Rei Demônio. Ela tenta manter a pose, pensando que, mesmo sendo gigante, não vai se deixar intimidar. Mas, convenhamos, galera, a coragem dela vai até a maçaneta da porta, porque quando aquelas portas se abrem, o impacto é real. Elas entram no salão. Do outro lado, Lucius, sim, nosso protagonista preso no corpo do vilão, as espera calmamente, com um sorriso que mistura nervosismo e charme. A elfa se inclina respeitosamente e anuncia: Lord Lucius, a Santa Pali está aqui. Pali arregala os olhos. Então é ele, o temido monstro branco, o Rei Demônio. Mas algo está estranho. Ele não é nada parecido com a criatura assustadora dos livros. Ele é bonito. Pensa ela, tentando controlar os pensamentos impuros. Foco, Pali, foco. Isso deve ser uma ilusão. Pensa, suando frio. Enquanto isso, Lucius a observa, curioso. Será que essa é Pali? A lendária joia dourada. Esse jogo é mesmo uma obra-prima. Pensa, já esquecendo que aquilo não é um jogo de verdade. Mas Pali não aguenta e grita: pare de fingir. Mostre sua verdadeira natureza.
Ela se sente estranha. Essas poções, ou será minha tatuagem mágica me hipnotizando? Luta contra seus pensamentos, achando que, se gritar de novo, vai perder. Mas depois muda de ideia. Se eu não gritar logo, vou perder do mesmo jeito. Lucius tenta acalmar a situação. Não há nada do que você está falando aqui. Por favor, mantenha-se tranquila. A elfa, sem perder tempo, pergunta a seu senhor se ele quer ajuda para animar a prisioneira. Tem uma amiga ótima com magia mental e fórmulas especiais. Mas Lucius corta rápido. Não preciso de nada disso. Pali, chocada, pergunta. Sério que você não quer usar isso comigo? Nosso protagonista fica sem palavras. O que essa mulher tá falando, meu Deus? Ela continua, gritando. Nunca mais poderei servir a Deus com esse olhar em meu rosto. Eu não posso. E aí? Chá. A elfa levanta o chicote. Insolente. Grita, e ataca. Mas no momento do golpe, uma mão segura o chicote no ar. Pali arregala os olhos. Senhor demônio. Lucius ordena que a elfa pare. Agora ele começa a se preocupar. Será que tô me expondo demais? Vão achar que escolhi um lado. Enquanto isso, a elfa está surtando por dentro. Lucius é tudo pra mim. Não posso suportar que ele me odeie. Os pensamentos voam na sala, cada um perdido em seu próprio pânico interno. Marco, um dos observadores, começa a se perguntar: o que há de errado com esse Lucius? Ele não sabe se deve interrogá-la ou puni-la, mas de repente, tem uma ideia ao olhar para, bem, uma região estratégica. Talvez haja outra forma. A elfa, confusa, pergunta: esses são seus aposentos? Lucius responde com firmeza: leve Pali para lá. Tenho meus próprios planos para ela. A pobre humana treme. Quartos. Isso não pode estar acontecendo. Do que esse rei está falando? Mas Lucius apenas observa. Talvez esteja na hora de agir. Mais tarde, nos banhos do castelo, Marco parece incomodado. Pali, desesperada, pergunta: você vai mesmo fazer alguma coisa agora? A elfa responde, cheia de ciúmes: como uma humana como você ousa olhar para o senhor demônio? Isso é uma ilusão. Só eu posso servir a ele na cama. Ela fica confusa. O que será que o rei está realmente tramando? Enquanto isso, mesmo em meio a tanto luxo, Pauli continua com o pé atrás. Ela se pergunta se tudo isso é só a calmaria antes de uma tempestade ou se há algo ainda pior vindo aí. Mas, galera, ela também já não se importa tanto. O importante é resistir, mesmo que o inferno a espere do outro lado dessa porta curiosa que ela decide abrir. Esses são meus aposentos. A menina se depara com um quarto absurdamente luxuoso, tão bonito que chega a ser até tentador. Ela fica impressionada. Isso é realmente surpreendente. Tão luxuoso e tão pecaminoso. Será que isso tudo tem o propósito de seduzi-la? Ela ri da ideia, achando que é uma tática infantil. A Santa Sagrada Pauli não será tentada por algo tão básico. Mas o olhar começa a vacilar. O pensamento firme já não parece tão firme assim. E, bom, quem nunca, né? Ela pula na cama com gosto. Tão grande, tão boa, tão confortável. Amigos. Ela nunca tinha sentido um colchão assim desde criança. Deitada, começa a pensar: aquele demônio, ele não parece tão ruim quanto dizem nas histórias. Mas logo sacode a cabeça, escandalizada com o próprio pensamento. Como posso pensar algo assim? Ela se repreende. Deve ser magia psíquica. Só pode ser isso. Leu num livro que a tentação começa com objetos simples. Depois vai crescendo, até a pessoa se tornar apenas um brinquedo nas mãos do rei demônio. Então, ela o chama com sarcasmo. Por favor, aproveite a comida. Grande mestre rei demônio. Ela começa a orar, pedindo que Deus cuide dos espíritos das pessoas da terra antes que o demônio as influencie também. Pauli está determinada. Não pode se deixar enganar. Mas, aquela cama, tão macia. Tudo bem, só deitar um pouquinho, né? Maldito demônio. O tempo passa, e o micro também, ou melhor, a noite. Quando se dá conta, o sol já nasceu. Pauli acorda desesperada. Eu dormi. Não. Essa cama foi feita para me corromper. Que armadilha sinistra. Antes que possa sair correndo, alguém abre a porta. É a elfa. Parece satisfeita com o quarto. Dama Santa, diz com um sorrisinho. Pauli se assusta, e a elfa avisa que Lord Lues está numa reunião de guerra e quer que ela o sirva. Nas mãos dela, um traje. Isso é, roupa de empregada. Ela se pergunta se essa é mais uma tentativa de humilhá-la. Mas ela não se abala. Com orgulho, afirma que até mesmo um traje desses não quebra o espírito de uma santa. A elfa suspira. Está começando a entender. O senhor tem mudado, impediu a tortura da prisioneira, deu um quarto bonito. Mas então ela percebe algo. Pauli vê a roupa com mais atenção. O que é isso? Como isso existe? Que roupa vergonhosa. Barata. Indecente. A elfa pensa que talvez seja esse o truque. Um traje tão humilhante que, só de vestir, a santa vacila. É a manipulação perfeita, tudo sem usar força. Nada mal para o pequeno demônio Caim, pensa Pauli.
Nada mal para nosso Senhor Supremo, pensa a elfa. Lucius, nosso protagonista, acredita que fazer dela uma criada é uma forma de protegê-la. E vamos ser sinceros, o traje até que é estiloso, hein? Ele ri sozinho, mas logo finge seriedade ao ouvir passos se aproximando. Você está por aqui? Me traga um chá. Pauli o encara, furiosa. Pare de brincar, seu demônio hipócrita. Mas ele só observa, até se emocionar demais. Pauli, meio incrédula, diz. Nunca imaginei que você fosse desse tipo. Com esses fetiches. Mas antes que a situação saia do controle, a porta se abre. Pradley chega, meio constrangido. Perdão pelo atraso, meu senhor. Os dois se assustam e o mandam ficar. Pauli reclama. Que desprezível, chamar outros para assistir isso. Bom, meus amigos, por hoje é só. Se vocês curtiram esse mangá e querem ver a continuação dessa história que tá ficando cada vez mais insana, comenta aí, compartilha com os amigos e já sabe, esse rolê ainda vai dar muito o que falar. Tem muita reviravolta vindo por aí, então não vacila, se inscreve no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo capítulo.